Caros irmãos, bom dia, graça e paz a todos os irmãos, nessa manhã de domingo, onde estudamos a palavra de Deus. E queria convidá-los a abrir, então, em Efésios capítulo 6. Nós estamos estudando a lição que fala sobre liderança nos mais diversos aspectos, nas mais diversas áreas. E hoje nós vamos falar sobre liderança no trabalho. Eu queria, então, ler com os irmãos Efésios 6. Convido-os a colocar em pé mais uma vez, para que a gente faça essa leitura de Efésios 6, capítulo 6, versículos 5 a 9. Efésios 6, 5 a 9. Eu queria que todos lessem comigo o versículo 7 juntos. Diz assim a palavra do Senhor: Quanto a vós outros, servos, obedecei à voz do Senhor, segundo a carne, com temor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Feche seus olhos, peça ao Senhor para falar contigo. Deus amado, nós clamamos a tua presença, clamamos a o teu Espírito Santo em nossas vidas. Usa o teu servo para ministrar a tua palavra, e que o Senhor abençoe a cada irmão, abra os nossos corações, nossos ouvidos, para entendermos, para recebermos a tua instrução e praticarmos em nossa vida, sabendo que a tua palavra é verdade e ela nos instrui como vivermos neste mundo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Caros irmãos, o trabalho é uma bênção de Deus para a nossa vida, não é? Pelo trabalho as pessoas obtêm o sustento, a proteção, o desenvolvimento. E o trabalho foi estabelecido por Deus, nós podemos ver através da palavra, antes da queda, antes do pecado. O próprio Deus trabalhou na criação, não foi? E Ele continua trabalhando até hoje. Por isso Ele deu as instruções ao homem. Assim que Adão foi criado, Ele falou, cultive e guarde o jardim. Então Ele já passou o trabalho ali e essa atribuição ao homem. No entanto, após o pecado, a situação do trabalho foi deteriorada. Esse é o fato. E agora o homem teria que conseguir o seu sustento com o suor do seu rosto. Ou seja, com muito esforço, muito trabalho, muitas dificuldades. Pois a terra agora estava amaldiçoada e tinha espinhos, abrolhos, e tem até hoje a grande dificuldade de se produzir. E nós temos pragas e todas as dificuldades que nós vemos no mundo caído. Mesmo assim, o trabalho continua sendo uma ordenança de Deus e uma bênção. Mesmo que ele seja afetado pela queda, ele continua sendo uma bênção. E esse texto de Efésios nos ensina como deve ser a relação no trabalho, como era naquele tempo e como deve ser hoje a relação entre servos e senhores. E a palavra instrui o crente, então, a ter uma relação trabalhista como sendo um serviço a Deus. E essa é a proposição desse texto. O trabalho para o crente é um serviço a Deus. Vamos dizer isso? O trabalho para o crente, mas está meio fraquinho, né? Está meio fraquinho. O trabalho para o crente é um serviço a Deus. E como é essa relação, então, no trabalho? E Paulo nos mostra aqui como deve ser essa relação no trabalho. Em primeiro lugar, os servos obedecem aos senhores como a Cristo. Os servos obedecem aos senhores como a Cristo. Olha o versículo 5 ao 7. Leamos junto esses versículos. Diz assim: Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Olha, então Paulo está dizendo aqui, servos, vocês devem obedecer com temor, com tremor,
com sinceridade no vosso coração, não é? Então, com temor e tremor, pois os senhores, eles podem trazer sobre vocês decisões que afetam as suas vidas, não é assim? Quando a gente está no trabalho, o chefe ele pode tomar algumas decisões que vão afetar a nossa vida, né? E também ele coloca não só esse temor e tremor, mas também com sinceridade no coração. Ele está dizendo o seguinte: olha, faça isso com o coração mesmo, não só de boca para fora, né? Não só com uma postura de quem quer levar alguma vantagem. Faça isso sem fingimento. E para fazer sem fingimento, irmãos, tem que estar do fundo do coração. Tem que começar lá de dentro, não é? Não como aquela pessoa que lisonjeia apenas para receber um retorno, mas aquele que realmente tem a consciência de que serve a Deus. Então, os senhores devem ser respeitados, deveriam ser respeitados naquela época. Essa palavra aqui de servos aqui, a palavra doulos, ela significa servo, ou servidor, ou mesmo escravo. Essa palavra utilizada aqui. E naquela época existiam muitos escravos, não é? E eles serviam os senhores, mas também tinham aqueles que trabalhavam de forma remunerada e também servem de uma certa forma. E os servidores públicos também servem, o nome já diz isso, são servidores. A palavra ministro é aquele que serve também. Então a gente vê lá os ministros lá de tal lugar, são servidores. Deveriam fazer aquilo para o qual eles foram colocados ali. E não servir a si mesmos, como a gente tem visto. Mas isso é para nós mesmos, para cada um de nós, onde estamos. Essa mentalidade de que nós servimos ao nosso Senhor, ou ao nosso cliente, ou ao público, como se servíssemos a Deus. É isso que Paulo instrui. Isso serve para os nossos dias. Paulo também diz lá em Tito 2,9, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, e não sejam respondões. Ou seja, Paulo está colocando para nós que nós devemos realmente ter do fundo do nosso coração. Isso é uma coisa que deve ser assimilada, nós devemos entender. E esse momento de manhã, momento à noite, são momentos onde nós devemos refletir sobre isso na nossa vida. Sobre essas questões que a Bíblia nos coloca. Quantas coisas nós temos falado, e temos lido, e temos aprendido. Mas será quanto disso que nós temos assimilado? Ou a gente acaba de ouvir aqui, sai daqui já com o coração em outras coisas. E não assimila o que Deus tem para nós? Será que amanhã nós vamos voltar para o trabalho, para o nosso estudo, com o mesmo pensamento de antes? Ou essa palavra vai mudar o nosso coração? Nós somos servos do Senhor em todos os lugares. Essa palavra serve para hoje. O empregado crente, ele serve ao patrão como a Cristo. E normalmente os patrões, eles são responsáveis por definir o que precisa ser feito. Os líderes das empresas grandes têm vários líderes, e esses líderes seguem as ordenanças ou seguem as diretrizes dos acionistas, dos objetivos maiores, das normas, não é? E o crente deve seguir essas instruções, mas sempre como servidor de Deus, embaixador dos céus. Então, em primeiro lugar, ele obedece ao chefe maior. Quem que é o chefe maior? É o Senhor. É ele que ele obedece, em primeiro lugar. A posição maior é de Deus. Ele obedece ao patrão supremo. A palavra de Deus, então, é o princípio de sua vida e ela deve ser obedecida acima de tudo. Se houver uma incoerência entre a palavra de Deus e o que nos diz o nosso chefe aqui da terra, nós seguimos o chefe maior. Seguimos a palavra de Deus. Atos 5:29, Pedro diz, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Contudo, se os nossos chefes estão de uma forma coerente com a palavra, nós obedecemos com temor, com tremor, com sinceridade em nosso coração. Sai de dentro do coração. Em segundo lugar, nós podemos ver aqui que os senhores tratam os servos com dignidade diante de Deus. Olha o versículo 9. Leia comigo o versículo 9. Diz assim, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Então esse versículo aqui começa assim,
dizendo aos senhores: de igual modo procedei com eles. Como assim de igual modo? Quer dizer, servindo a Deus. Os senhores que têm a consciência bíblica, eles servem a Deus. A Deus. Deveriam conduzir então os seus negócios como que para Cristo. E nesse caso, como eles é que definem, né? Os senhores, ou vamos dizer os patrões, ou os empreendedores, os chefes, eles que definem como são as atribuições, as atividades, as metas, elas devem ser feitas da melhor forma possível, pensando que o Senhor é o chefe maior, Ele está cobrando ou está direcionando todas as coisas. Então, assim, os senhores deveriam tratar com dignidade aqueles que trabalhavam para eles, os seus servos. E Paulo orienta os senhores a não usar de ameaças, ou em outras palavras, os castigos ou penalidades que existiam na época, eles deveriam ser feitos de forma justa, correta, não como uma tortura mental, mas de uma forma correta. Veja que naquela época os escravos eram sujeitos a punições, inclusive físicas, né? Mas Paulo instrui aos senhores que façam isso com forma correta, de forma justa. Não é uma exploração, não deve ser nunca uma exploração. Se por acaso fosse necessário um castigo, que fosse feito de forma correta e justa. Paulo diz lá em Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Então os senhores, os patrões, os empreendedores, eles têm que ter essa consciência de que eles servem a Deus. E o princípio é o mesmo hoje. É o mesmo, o patrão crente, ele conduz seus negócios como se fosse para o Senhor. Ele trata os seus empregados de forma digna, justa. Hoje nós temos muitas leis que regulam essa relação entre trabalhador e o empregado e o empreendedor. E essas relações evitam explorações de ambos os lados. E o crente deve observar essas leis. Muito mais que isso, ele deve observar a lei divina. Ele observa a lei do Senhor. Então a cobrança no trabalho, ela não deve ter uma ameaça, uma tortura emocional, mas ela é justa e correta. Ela segue os princípios da palavra de Deus. Isso não quer dizer também que os patrões vão relaxar enquanto vão cobrar os seus empregados, não. Eles devem fazer de forma correta, porque todos eles servem ao Senhor. O serviço é prestado e o serviço é uma bênção. É uma bênção para o empregador, que tem os objetivos empresariais sendo alcançados. É uma bênção para o trabalhador que recebe o seu salário digno. É uma bênção para aqueles que trabalham no Estado, pois servem a todos os públicos. É uma bênção para quem vai lá ser servido. Todos trabalham para o chefe maior, o Senhor Jesus. E não há diferença entre eles. O texto diz, e nisso não há acepção de pessoas. Seja o trabalhador, seja o chefe, seja os empresários, sejam aqueles que são servidores públicos, sejam os ministros, sejam presidentes, todos eles são da mesma forma diante do Senhor. Cada um que esteja na sua função está servindo a Deus. Em terceiro lugar, nós podemos ver aqui que a recompensa vem de Deus. Vamos ler o versículo 8 juntos? Diz assim, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Então Paulo nos dá uma lição importante aqui. O resultado vem de Deus. Os servos deveriam trabalhar corretamente, com consciência que era para o Senhor. E além do resultado do sustento, não é? Do salário, do sustento do seu dia a dia, a recompensa maior vem de Deus. Acima de todos os ganhos do trabalho, Paulo diz, o resultado maior vem do Senhor. Ele diz aqui, seja escravo, seja livre. Porque naquela época tinha os escravos, tinha aqueles que tinham conquistado a sua liberdade. Ele fala, olha, em qual posição você estiver, o seu resultado vem de Deus. Meus irmãos, é Deus que prospera. Veja que nós olhamos lá no Velho Testamento a história de José, e José, ele prosperou onde ele foi, não é? Ele estava na casa de Potifar, prosperou. E eu falei para os adolescentes aqui sobre esse texto, nessa semana, e eu até brinquei com eles, né?
da seguinte forma: o que o mundo ia nos instruir, ia nos recomendar no caso de José, quando ele estava lá com Potifar, quando ele foi como escravo? Aí alguém falaria: faz greve. Aí o outro falou assim: foge. Não é? É o que o mundo ensina. O que José fez? Nenhuma das duas coisas. José serviu. O que eu posso fazer aqui? Vou fazer bem feito. E assim ele prosperou na casa de Potifar. Ele prosperou, mas ali ele foi colocado numa armadilha e foi para uma situação pior que antes, não é? Porque agora ele foi para a prisão. E o que ele fez na prisão? Agora eu vou fugir. Não. Eu vou fazer greve aqui, rebelião. Não. Eu vou ficar chorando aqui no meu canto. Não. Ele foi servir. E o que aconteceu? Tudo na prisão começou a funcionar bem ali. Ele estava servindo, ele prosperou ali, fez o que podia, até que um belo dia, para sermos mais rápidos, ele foi de frente para Faraó, que era o rei principal do mundo, vamos dizer, porque o Egito era uma potência. E Faraó o escolheu para ser o segundo homem do mundo, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele serviu com vontade, independente da circunstância. E Deus o prosperou. Deus estava com ele. A recompensa vem de Deus. E esse é o nosso pensamento. O princípio é o mesmo princípio para o crente. A recompensa do nosso trabalho vem do Senhor. Então, quando nós pensamos assim, nós mudamos completamente. A nossa relação trabalhista, ela passa a ser como Paulo está colocando. Olha, eu vou servir da melhor forma possível. Nós temos aquela famosa história do sapateiro que chegou para Lutero e falou: agora eu conheci a verdade, Lutero, da palavra de Deus, o que eu faço? Lutero falou: você é sapateiro, né? Sou. Então faça o melhor sapato e venda por preço justo. Essa é a mentalidade. É interessante pensar, talvez os mais antigos vão ter isso mais claro na mente, que algumas décadas atrás as pessoas gostavam de contratar crentes. As pessoas eram corretas, eram produtivas, eram honestas. Talvez elas entendessem com mais exatidão o que o texto bíblico diz. Contudo, nos últimos dias, parece que não se pode dizer o mesmo. Já vimos tantas pessoas que falam: crente, eu não contrato de forma alguma. Por que será? Infelizmente, não são crentes verdadeiros. Infelizmente, são crentes fracos na fé. Não conhecem a palavra de Deus. Eles estão olhando para si mesmos, querem servir a si mesmos. Quando Paulo diz que nós devemos servir a Deus servindo uns aos outros. O crente verdadeiro obedece ao seu patrão. O crente fervoroso trata os seus empregados com dignidade. O crente que conhece a palavra de Deus faz o seu serviço como para Cristo. O crente que entende os princípios bíblicos cria produtos e serviços e soluções para a sociedade, para que a sociedade se desenvolva. Esse crente prospera aqui e no futuro, pois a recompensa vem do Senhor. Concluindo, irmãos, o crente serve a Deus no seu trabalho, nos seus negócios, fazendo o serviço para Deus, tratando todos com respeito e dignidade e esperando a recompensa maior do Senhor. E qual que é o resultado disso? Testemunho, confiança, alegria, prosperidade. Essa é a mentalidade cristã. E essa foi a mente de Cristo, que veio ao mundo para servir. Serviu ao próximo, serviu ao Pai. Ele se entregou na cruz, pagando a dívida dos eleitos, não é? Ele morreu para satisfazer a justiça do chefe maior, do nosso Pai, pois a punição era necessária. Jesus serviu, executando uma obra tão difícil, a obra da redenção. E qual foi o resultado? Ressurreição, vida, salvação, perdão, paz, prosperidade, consumação de todo mal no final, riqueza no novo céu e na nova terra, provisão abundante e eterna. Então, como viveremos, meus irmãos? Em primeiro lugar, viveremos servindo com excelência. Deus nos fez para a glória dele. E o serviço faz parte dessa finalidade aqui. Fazemos isso glorificando a Deus. Como vamos glorificar no nosso serviço? Fazendo com excelência. Fazendo o melhor, produzindo o melhor, executando o melhor trabalho, aprofundando no melhor estudo, buscando o melhor relacionamento,
deixando de lado reclamações, preguiças, enrolações. Façamos o nosso serviço para abençoar o próximo, como se fosse para o próprio Deus. Em segundo lugar, como viveremos? Tratando um ao outro com dignidade, com respeito, com honra. Somos todos iguais diante de Deus. Tratemos o outro como gostaríamos de ser tratados, com justiça, com equidade, com verdade, com respeito, honrando uns aos outros, desenvolvendo o potencial dos outros, aqueles que nós enxergamos, produzindo juntos produtos e serviços e trabalhos que honrem ao Senhor e que abençoem ao próximo. Como viveremos? Em terceiro lugar, meus irmãos, viveremos confiando no galardão divino. Todo o resultado vem de Deus. Vamos nos dispor a fazer o nosso melhor, ou o melhor, a tratar os outros com honra, sabendo que a recompensa vem de Deus. É Deus que traz a chuva, o sol, Ele que vai prosperar. Todos os recursos naturais vêm do Senhor. A proteção nesse mundo caído vem de Deus. Sem Ele o nosso trabalho é em vão. Mas com Ele temos recompensa, temos prosperidade, tanto aqui quanto no futuro, na terra prometida. E é o Senhor que nos prepara, então, para termos um resultado melhor na nossa vida, seja aqui e principalmente na vida eterna. Confiamos nele. Assim como José preferiu fazer o que é certo, façamos também o que é certo e que está diante de nós, esperando a recompensa maior. Portanto, trabalhemos com excelência, honremos aos outros e esperemos o galardão final que o Senhor vai nos dar. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos meditar nesse momento na ceia do Senhor, vendo esse trabalho que Jesus fez, não é? Por nós. E eu vou descer, convido os presbíteros para que venham à frente, para que a gente tenha esse momento especial da ceia. Os presbíteros podem